Complemento, talvez só uma pequena errata que eu fiz, não é que uma errata em relação ao vídeo anterior, não. É, que eu não lembro se eu deixei exatamente claro. Não. O que acontece? Eu considerei a possibilidade sobre a questão da autoridade e as pessoas terem obediência ali em relação à questão da obediência mínima e, portanto, no caso, teriam autoridade para falar sobre a questão. Claro que essa foi uma possibilidade considerada. Não, e em relação ali, não é nem a questão de ter autoridade, é a questão de onde proveria a autoridade. Daí o pessoal estava falando que seria ali eventualmente uma questão familiar, outra coisa, não tem nada a ver, porque eu não considerei isso como possibilidade. Essa nem era uma teoria plausível naquele caso. Eu considerei uma teoria que eu entendia, vamos dizer, menos plausível é de que pessoas que eventualmente atacariam teriam ali a obediência mínima. Não, o que eu mais achei, a teoria que eu achava mais plausível é que alguém na igreja teria obediência mínima e daí passou autoridade para outras pessoas. Né? Outra teoria também ali plausível era que eles teriam, ninguém teria ali a obediência mínima, que no final é o que restou como mais correto, no sentido de que ninguém teria a obediência mínima. Eles não podiam fazer a cobrança em relação ao mandamento, mas eles podiam fazer a cobrança por imagem. Eles não queriam a pregação dos mandamentos porque não teriam obediência para isso, mas eventualmente por conta do meu pecado, por qualquer pecado que eu tenha cometido, passaria uma autoridade para eles, e a ponto de que, se eu falasse dos mandamentos, daria a impressão que, como eles teriam feito a repreensão, eles queriam que a pregação fosse feita, mesmo que eles não quisessem, mas só para que eu ficasse de alguma forma, vamos dizer, um pouco vexado, no sentido que, se eu fizesse a pregação dos mandamentos, eles poderiam dizer que na verdade eles tinham dito antes, quando na verdade eles nem queriam a pregação, mas diriam do mesmo jeito por uma questão de imagem. Então essas eram as duas grandes teorias, na verdade. Então não, porque eventualmente eles teriam, no caso, então essa seria uma quarta teoria, que eventualmente eles teriam algum tipo de autoridade por algum tipo de vinculação espiritual ou familiaridade. Essa teoria nunca foi acreditada, nem pensei nisso desse jeito. Não. Claro que havia uma doutrina ali por fora, no sentido de mesmo as pessoas, ou algumas pessoas que eventualmente fizeram a repreensão, não necessariamente teriam ali, no caso, o respaldo da igreja, e teriam apenas a própria obediência mínima para eventualmente fazer a repreensão. Essa era uma teoria possível, improvável, não qualquer outra questão de familiaridade ou uma vinculação espiritual, que na verdade nem tem. Bom, familiaridade tem com algumas pessoas, não, em relação à questão biológica, mas não era o caso, eu não considerava isso, porque essa questão precisava de obediência ou comportamento e concordância com determinado conceito. E a questão da vinculação espiritual é uma questão que eles levantam agora. Né? A questão da vinculação espiritual é uma questão que eu estou mais ou menos trabalhando desde 2024, então eu nem pensei isso em 2022. Não teria nem como, né, fazer uma análise desse jeito, e eu não acredito no argumento de vinculação espiritual. Né? E muito menos em 2022, que nem foi cogitado como possibilidade. Então, justamente, que nem é dentro das possibilidades que eu estava ali contabilizando. Então não teria nem como falar, não, porque nós usamos aqui vinculação espiritual. Não, mas não pode ser, porque então eu não acreditei nisso, eu acreditei nas outras. Em termos de teoria, eu acreditei nas outras que eventualmente eu listei aqui. Talvez nem em todas que eu tenha falado. Porque eu também, apesar de existir a questão da familiaridade em relação, claro, a pessoas, a doutrina a teoria, vamos dizer, da familiaridade, naquela época nem sei se eu pensei, e se pensei, não acreditei. E não era aí entre as mais cotadas, ou mesmo até 0% de chance. Agora tentando falar, não, porque estamos aqui formando estrelas. Não, aí que tá. Se viu uma propaganda Globo, se isso de alguma forma é para mim, não tem muito sentido. Porque veja só, se eles dizem que não, a música de alguma forma tem que continuar, e eles fazem a análise, não, aquilo que não interessa, a deslize, a gente vai lá e repete. Claro, se eventualmente eles deslizarem, se eles estão falando sobre os deslizes, vários deslizes que eles tiveram até 2022, não, mas sim, aí foram deslizes deles. Né? Daí, não, mas a gente vai lá e repete. Então, depende, porque às vezes se a pessoa diz uma coisa de outra forma, sim, de maneira errada, depois diz a outra coisa, diz a mesma coisa uma segunda vez de uma maneira um pouco diferente, e continua estando errado, mas é um pouquinho mais correto, pode suscitar outros resultados. Né? Então se eles estão falando deles mesmos, faz sentido. Se estão falando de mim, não é bem isso.
Porque, peraí, como é que eventualmente nós vamos lá e repetimos, citando de alguma forma, citando para formar a estrela? Calma aí. Se esse é o caso, e daí eles mesmos falam, não, como é que é? Retiramos aqui determinadas porções e cortamos aquilo que não interessa. Não é bem isso, porque eu venho e trago aqui aquilo que eu errei na questão dos raciocínios sobre a questão de filhos espirituais. Se fosse assim, teria que cortar tudo. Então, por exemplo, eu acreditei que eles tinham falado sobre a questão. Eu não acreditei que eles falaram sobre a questão da pesquisa, que era o raciocínio verdadeiro. E depois digo, não acreditei, depois eu não acreditei que eles tinham falado sobre a questão da pesquisa. Antes, em 2022, eu acreditei que eles falaram sobre a questão da pesquisa, mesmo de. Não acreditei que eles tinham falado sobre a questão da pesquisa em 2022, e isso foi um erro. Então, peraí, mas. Não, porque nós vamos cortar. Se estão falando de mim, não tem muito sentido para a formação de estrela. Se eu venho aqui e falo dos erros, eu estou trazendo o que é a realidade das situações que as pessoas estão questionando. Então, como assim? Se fosse assim, eu não falaria essa verdade, essa situação. Mesmo agora que nós estamos falando sobre. Até veio a calhar essa questão da. Falar sobre o que eu acreditei em 2022 sobre a questão da autoridade. Sim, a questão é, vamos dizer, eu cometi um erro, mas é que ali é um pouco, não deixa de ser um erro, mas eu cometi um erro que foi de preferência considerando uma possibilidade contrária, mas analisando o que eu, como pessoa, realmente acreditaria ou preferiria acreditar. Não quer dizer que eu deixei de considerar outras possibilidades no sentido de que, vamos cortar, não vamos cortar, não é questão de cortar. A questão é, eu considerei que poderia haver, no caso ali, uma possibilidade que as pessoas não teriam autoridade, mas no máximo receberiam autoridade de imagem, mas continuariam não desejando. E essa possibilidade só poderia, vamos dizer, ser enquadrada, vamos dizer, ou melhor, ser engatilhada, né? Essa opção só poderia, no caso, ser engatilhada, não como hipótese, mas no sentido assim, ela faria mais sentido caso eventualmente ali alguém perguntasse na situação. Justamente, mas eu considero a possibilidade que isso fosse verdade se alguém perguntar. Então, se alguém pergunta, aí automaticamente há a possibilidade. Não é que a possibilidade só existe porque eventualmente há a pergunta, não. Eu antecipei antes que havia a possibilidade que as pessoas não queriam que fosse feita a pregação dos mandamentos. Mas receberiam a imagem de que estariam dizendo a necessidade disso, mesmo que não concordasse, mas isso eu considerei como possibilidade antes. Só que aí que tá. Eu só faria, no caso, ali a pesquisa a partir do momento que fosse questionado. E isso não acontecendo. No que eu entendo que fosse um comentário que pudesse levar, no caso, alguma dúvida a respeito, e eu sabendo disso, né, aí eu poderia fazer essa pesquisa. Ali não era exatamente o caso, eu falei, não, o Alex Verdadeiro, por ele mesmo, não faria pesquisa. No caso, apenas se fosse questionado. Essa hipótese que eu antecipei de eu poder ser questionado prova a dúvida, porque se eu sou questionado, aí eventualmente eu tenho que pesquisar pela prova, uma vez que eu pesquiso pela prova, porque eu estou reconhecendo antes a possibilidade de que as pessoas não queriam a pregação dos mandamentos e no máximo teriam ali a autoridade de cobrá-la por imagem, não que eles desejassem verdadeiramente, mas isso foi pensado antes. Então, eu não estou tentando, eu estou justamente dizendo, eu preferiria acreditar que as pessoas teriam autoridade. Seria uma das teorias. Bom, seria exatamente. Porque eles poderiam ter autoridade para a igreja, mas assim. No caso, eu preferiria acreditar nisso. Não quer dizer que eu acreditasse, porque havia possibilidades de abertura de tema, é isso que eu estou dizendo. Na abertura de tema, eu considero a possibilidade que então eu considero que é uma possibilidade antes de que. E aí que tá, não é esconder nada. Porque eu estou aqui admitindo que o Alex Verdadeiro preferiria acreditar que as pessoas teriam autoridade para fazer a cobrança dos mandamentos, eu reconhecendo a possibilidade que, se eu tivesse que fazer a pesquisa, reconhecendo a possibilidade que se eu tivesse se eu tivesse que fazer a pesquisa, não, porque eu teria que fazer a pesquisa, mas reconhecendo a possibilidade que se eu abrisse a pesquisa, desde antes eu já estava acreditando na possibilidade de que, sem esconder nada, estava acreditando na possibilidade de que as pessoas não teriam ali a autoridade para
para fazer a cobrança dos mandamentos. Então, isso que eu estou dizendo. Eu cheguei no entrelaço que eu falei, eu não pesquisaria sobre esse tema. Então eles estão dizendo assim, não, a impressão que eles estão, que está dando, que eles estão falando assim, não, mas você acredita que eles tinham autoridade. Então, eles estão isolando a questão. Eles não estão, no caso, verificando que se eu achasse, no caso, por exemplo, essa não é a possibilidade mais forte. A possibilidade mais forte seria por pergunta externa. Então, se há a possibilidade de alguém perguntar externamente, automaticamente há a possibilidade de que eles não teriam autoridade para cobrar os mandamentos. É isso que eu estou dizendo. Se há perguntas. Então eu estou antecipando justamente a possibilidade. Isso aconteceu naquele momento. Então eles estão negando isso como se isso não tivesse acontecido. Aí que tá. Quem está jogando. Essa é a grande questão. Quem que está jogando para debaixo do pano as coisas, né? Porque se eles dizem que estão jogando para eventualmente formar estrela, não. Eu acho que eles estão jogando debaixo do pano para proteger a imagem dele de formadores de estrelas. Só que eu não quero ser estrela. Então, como eu estou sendo estrela, se eventualmente chegou numa situação que eu estava numa encruzilhada, que eu tenho escolhido. Alex, você é uma pessoa que prefere a sabedoria para verificar, no caso, a verdade específica, ou você prefere acreditar sem pesquisar? Eu cheguei nessa encruzilhada naquele momento. Eles estão forçando a ideia de que eu acreditei, que eu não tinha essa opção. Ou mesmo a opção, também muito forte, de alguém eventualmente perguntar. Essa primeira opção é uma segunda. Não, peraí. Se alguém vem e faz de uma maneira que eu entenda clara, sugerindo a pesquisa, perguntando, vamos dizer, pedindo essa pesquisa de alguma forma, aí eu faria automaticamente considerando a possibilidade, sabendo dessa possibilidade antes. Então, como assim que eu não considerei a possibilidade? Eles estão forçando um conceito aqui que eu realmente não estou entendendo o que aconteceu. Eu acho meio fake, inclusive. Mas fica esse complemento do canal. Essa é a realidade. No entanto, aí que tá. Essa questão. A questão da pesquisa ou a questão da... Nem faz muito sentido. A questão da pesquisa e a questão da autoridade são questões que eu não escondi o que eu pensava, vamos dizer, e o que eu pensei no caso em 2022. Eu não escondi. Eu não escondi nada disso, pelo contrário, cheguei aqui e falei. Então, como assim? Vamos formar estrelas? Não sei o quê, e repetimos alguma coisa, e formamos estrelas e não sei o quê. Escondemos aquilo que não interessa, mas não tem como. Primeiro, outra coisa que eu acho que eles estão dizendo que é a questão de esconder, como se fosse algo que eles eventualmente controlam em relação à Bíblia. Vocês nem têm autoridade espiritual para isso. Primeira coisa. Segunda coisa, não, porque se fosse assim, os outros pontos em que eu estava, em que eu cometi algum erro de pensamento, os pontos em que eu cometi algum erro de pensamento teriam sido escondidos e não foram. Então não pode ser. Não, aquilo que vocês estão falando em relação a eles, realmente, aquilo que vocês fizeram vocês estão escondendo favoravelmente a vocês, eu acho. Né? Me parece que vocês estão escondendo coisas que no caso interessam a vocês. Em relação à minha pessoa, não pode ser. Se vocês têm alguma autoridade pela Bíblia de esconder alguma coisa, vocês teriam escondido na questão. Do que eu pensei sobre eu ser questionado sobre a questão de prova, se as pessoas tinham autoridade ou não, você não teria aparecido a informação sobre que eu acreditei na questão que vocês tinham falado sobre a pesquisa no ataque que eu recebi em 2022. Falado a questão sobre, se vocês tinham citado que deveria ser pesquisado o tema sobre, vocês só falaram que tinha que ser feita a pregação como se eu já soubesse. Né? Então vocês não estavam falando sobre a questão de que eu teria que pesquisar para eventualmente aprender sobre o tema. Vocês não fizeram essa repreensão. Vocês teriam que... Mas eu acreditei que essa repreensão tinha sido feita nessa situação em 2022. Então, peraí. Isso teria que ser escondido. Como é que não foi escondido? Então, peraí, vocês têm poder aonde? Não teria sido escondido. Não é o que a Bíblia falou. Então, aonde que vocês agora estão dizendo, não, aquilo que não, na formação de estrelas, aquilo que não nos interessa, nós jogamos fora depois e repetimos. Não, mas não tem sentido, então não teria aparecido. Então não pode ser. Então na abertura do tema eu vim e falei, então quer dizer, como assim? Isso eu já falei, foi na época até no Mundial, né? No Mundial de Clubes agora. Mas esse vídeo já foi feito. Então não tem isso. Então esse é o complemento do canal. Claro, agora, se vocês estão escondendo informações que são a meu favor, para favorecer vocês, esconder informações que seriam a meu favor, mas esconder informações para me prejudicar favoravelmente vocês, aí é mais natural.
Aí eu acho que é uma coisa mais natural, mais compreensível que isso esteja acontecendo. Agora, vocês estão escondendo alguma coisa a meu favor? Mas como se eu pesquisei coisas que deram contra mim? Esse tema que eu falei. Eu pesquisei sobre a questão do que eu verdadeiramente faria, e não pesquisar. E acabar acreditando que as pessoas têm autoridade para cobrar os mandamentos contra mim. Mas a Bíblia falou contra mim nesse tema o tempo inteiro. O tempo inteiro. A maior parte dos resultados da minha pesquisa foram contra mim. Aí eu lembrei de outra relativização. Depois eu lembrei de outra relativização. Mas os outros argumentos foram todos contra mim. Porque eu tinha esquecido dessa parte sobre a questão da pesquisa. Desse detalhe sobre a questão de eventualmente alguém me indagar, alguém me confrontar de alguma forma sobre esse tema, me abordar sobre esse tema e eventualmente opa, peraí, mas eu não tenho prova. O que eu faria? Então automaticamente eu já tinha, se isso pode acontecer, é porque eu consideraria, claro, a possibilidade de que as pessoas não teriam autoridade, já que eu vou pesquisar, eu digo que não tenho prova, há a possibilidade de que as pessoas não teriam, no caso ali, autoridade para cobrar os mandamentos. Mas isso veio depois. Então, quer dizer, as informações anteriores foram todas contrárias. Porque estava se considerando apenas a possibilidade daquilo que eu acreditaria, independentemente de qualquer confronto. Porque o que eu estava perguntando era nesse sentido, era nesse viés. Né? No viés de eu prefiro acreditar sem pesquisar. Era isso que estava acontecendo, mas as informações foram todas contra mim. Então, estranho esse papo aí. Como é que vocês estão dando? Então, se for para esconder, esconde tudo. Por que não esconder essas dúvidas? Né? E talvez até outras coisas. Se for para esconder a meu favor, então, vamos formar uma estrela, então esconde tudo. Então sejam eficientes, vocês não fizeram cagar. Para vocês, porque eu não. Para mim, eu prefiro ser honesto. Prefiro chegar aqui e falar a realidade. Eu prefiro chegar aqui e trazer a realidade. Nesse ponto. Agora, eu acho que é o contrário. Eu acho que vocês, na verdade, estão escondendo informações que são a meu favor para beneficiar vocês. Vocês escondem informações a meu favor para me prejudicar e para o benefício de quem eventualmente me ataca. Fica esse complemento no canal.